nem só de heróis vive o universo DC. E hoje eu trago a minha modesta lista do top 5 vilões DC Comics, depois da vinheta. Pessoal, é o seguinte, os heróis são legais, mas existem alguns vilões que precisam ser lembrados, tá? Então hoje eu preparei uma lista com apenas 5 dos meus vilões favoritos. Então pode ser que você não concorde com os vilões que eu escolhi aqui por um motivo ou outro. E quero dizer o seguinte, não são os vilões mais poderosos, não são os vilões mais inteligentes, não são os vilões mais loucos, mas dentro de suas características, eu tenho algumas preferêncies por eles, tá bom? Então eu trouxe a minha modesta lista top 5 vilões DC, tá bom? E já quero logo que você analisa aí a minha lista, se você concorda com ela, se não concorda, se algum vilão você acha que não é da forma com que eu vejo, tá? Porque isso, histórias em quadrinhos e personagens são leituras, então cada um tem uma leitura de uma história e de um personagem. Então eu vou trazer de acordo com a minha leitura de cada personagem desse. Beleza? Então vamos lá. E em quinto colocado, Mulher Gato ou Selina Kyle, como é conhecida também. Tá? É uma vilã. Tá? Seu principal arqui-inimigo seria o Batman, porém nem sempre, né? Só que não. Tá? A Mulher Gato, pessoal, foi criada no ano de 1940 por Bill Finger e Bob Kane. Deixei anotado aqui algumas coisas porque eu não ia lembrar de tudo, tá bom? E ela era conhecida como a Gata. Esse termo, a Gata, para quem assistiu o seriado Gotham, a Selina aparece ali e lá do meio para o final, quando ela resolve ser uma vilã, ela é conhecida como Gata, a Gata, né? Então até fala como ela conseguiu aquele chicote. E uma das coisas que eu gosto da Selina, a Mulher Gato, é que ela não tem nenhum poder extraordinário, nenhum poder sobre-humano, tá? Ela é uma acrobata, tá? Então ela tem uma agilidade acrobática muito grande, tem o seu chicote ali que ela domina muito bem, até parece que ela adquiriu isso, os seus dons acrobáticos, a sua agilidade com o chicote até se parece um pouco com o mundo circense, tá? Eu não sei exatamente se foi por aí, mas pode ter sido que sim, tá? E a Selina, a princípio era uma vilã, mas ela caminha entre vilã e anti-heroína. Por que anti-heroína? Porque ao longo da sua existência, em alguns momentos ela se alia ao Batman e o ajuda em algumas missões ali, em algumas situações. Inclusive, existe um certo romance entre a Selina e o Batman. Então ela não tem nada de superpoderes, é uma pessoa que prima pela liberdade e ela era uma ladra, começou como uma ladra e foi se destacando. Pessoal, e uma coisa legal, a Mulher Gato ficou nos top 100 vilões das histórias em quadrinhos, ela ficou em 11º lugar. Olha só o quanto ela é querida e lembrada por todo mundo. E ela ficou em 20º lugar, sabe em quê? Como heroína. Então ela aparece como vilã em 11º e como heroína em 20º lugar nesse top 100, né? Personagens das histórias em quadrinhos aí. E ela tem uma presença magnética e complexa em toda a história. Então não dá pra gente pensar o Batman sem lembrar dessa heroína ou dessa vilã nas ruas de Gotham City. E em quarto lugar, sabe quem eu trouxe, pessoal? O Exterminador, também conhecido como Deathstroke, tá? Que é o Slade Wilson. Pessoal, esse cara, eu fiquei fã dele. A primeira vez que eu parei para ver ele foi uma luta que ele teve com o Robin em uma animação dos Jovens Titãs. O Exterminador, ele é um arqui-inimigo dos Titãs, em especial o Dick Grayson, que foi o primeiro Robin, depois se tornou o Asa Noturna lá nos Titãs. O Exterminador, pessoal, com 16 anos, ele se alistou no exército norte-americano, mentindo a sua idade. Ele foi treinado em táticas de combate e artes marciais, se tornando um grande lutador, tá?
estrategista militar, e depois ele se tornou um mercenário após participar de um experimento de melhoramento genético. Então ele tem uma super força, sim, ele tem um fator regenerativo, tanto que o Slade se machuca pra caramba. E um detalhe, pra quem falar aí que é igual ao Deadpool, não, o Deadpool é que é igual a ele, tá? O Slade Wilson, o Exterminador, veio muito antes, e o Deadpool é uma cópia, pra mim, mal feita do Slade, tá? Porque ele é só me desculpem, mas o Deadpool é um cara, assim, caricato pra mim. Ele não se enquadra nem como anti-herói, não. Então, pra mim, Slade Wilson é o cara. Pra quem assistiu na Celina Caio, eu falei do seriado Gotham, e pra quem assistiu o seriado do Arqueiro também, viu que tem ali, acho que 1 ou 2 temporadas com o Slade, pessoal. São 2 temporadas, aliás. E em uma delas ele vem como vilão, mas depois se alia ao Oliver Queen, que é o Arqueiro Verde. E isso é uma outra coisa interessante, que o Slade Wilson, ele não fica somente como inimigo, ou arqui-inimigo, tá? Em alguns momentos ele até que auxilia ali os heróis ali em algumas missões, porque o cara é o cara. Então, legal. Então, em quarta posição, né, eu trago aí Slade Wilson, o Exterminador. Já deixa também seu comentário se você concorda, se não concorda, se você conhece mais sobre esse personagem, tá? Legal pra caramba. E vamos pro próximo. Pessoal, e em terceiro lugar, eu trouxe um vilão. Esse vilão, ele não vai ficar em primeiro porque vocês logo vão entender por quê. Mas esse vilão é um vilão extremamente importante, tá? E ele não tem o seu devido destaque porque ele foi o pivô de uma das tramas mais marcantes em toda a trajetória das histórias em quadrinhos de super-heróis. É o Apocalipse, pessoal. Isso mesmo, o Apocalipse, o vilão que matou o Superman. Literalmente, ele matou o Superman. Então, para quem leu lá nos anos 80, se eu não me engano, vou até conferir depois, acho que é os anos 80 mesmo, início dos anos 90, saiu ali a morte do Superman. Cara, eu jamais vou me esquecer, eu tava na escola, acho que ensino fundamental na época, um colega aparece com um gibi da capa preta e a capa do Superman toda rasgada e o sangue descendo numa estaca. A morte do Superman. Cara, a hora que eu vi aquilo me marcou pra caramba. Cara, então o Superman morreu, acabou os super-heróis, tá? E aí você lê a história toda. Eu não tive essa saga, esses quadrinhos na época. Peguei emprestado com um colega para ler e depois eu me aprofundei mais nessa história quando eu comprei um cartucho de videogame do Mega Drive, que é A Morte e o Retorno do Superman. Hoje eu tenho toda essa saga em formato digital, eu não tenho ela impressa, física. Inclusive saiu agora recentemente um compilado com mais de 1000 páginas contando toda essa história aí, mas custa mais de R$500, eu não pretendo adquirir isso de forma alguma. Tá, eu já conheço toda a história, mas então o Apocalipse, pessoal, é esse vilão. Acabei falando muito do Superman aqui, da história toda, mas o foco aqui, o meu terceiro colocado é o Apocalipse. O Apocalipse, ele é uma cria genética kryptoniana, tá? Cientistas de Krypton pegaram um bebê humanoide e colocaram ele em condições extremas de sobrevivência. E o bebê morria e eles clonavam ele, e ele morria e eles clonavam por várias vezes até ele chegar no ponto que chegou. Ele ficou com a pele cinza, acinzentada e com ossos saindo de dentro do seu corpo, assim, uma figura grotesca, tá? Tenebrosa. E o que ele fez? Matou todos os cientistas e começou a destruir. O pessoal acabou conseguindo mandar ele para o espaço. Tem indícios de que ele parou em algum outro planeta, destruiu e reenviaram ele de volta para o espaço, conseguiram criar um ser ali que o venceu e ele chegou na Terra. Tá? Quando ele chega na Terra, ele identifica o DNA kryptoniano no Superman e aí começa, pessoal. Para quem não leu, leia, tá? Leia A Morte e o Retorno do Superman. O que acontece? A Liga da Justiça vai combater o Apocalipse. Cara, e eu não me esqueço, ele derruba toda a Liga da Justiça. Ele vence
a Liga da Justiça toda, até que o Superman chega e os dois lutam e ele consegue eliminar o Superman. E uma coisa legal que acontece depois, tá? Que não diz respeito à história do Apocalipse, é que depois outros Supermans aparecem. Pretendo até fazer outro vídeo falando sobre a morte e o retorno do Superman, mas vamos focar aqui no Apocalipse. Então, por isso que eu trouxe o Apocalipse. Então, o Apocalipse, ele tem muita força, muita inteligência, uma resistência muito grande e eu acho que ele não morre ainda depois disso aí, não. Então, e outra, o Apocalipse é um vilão cósmico. Então, eu falei ali da Mulher Gato, falei do Exterminador, que são vilões assim, né? Humanos, mas o Apocalipse, ele é um vilão cósmico capaz de desequilibrar por onde ele passar. Então, por onde ele for, ele leva ameaça e destruição. Beleza? Então fica aí o nosso terceiro colocado no top 5 vilões DC, Apocalipse. Pessoal, e em segundo, quem é o vilão que eu trago? Eu trago nada mais, nada menos do que Darkseid. Pessoal, pra mim, Darkseid só perde pro primeiro, que eu vou falar daqui a pouco, mas pra mim, Darkseid, em nível cósmico, é o maior vilão, não só da DC, tá? O Darkseid pra mim tá em primeiro entre outras franquias aí de super-heróis, tá? O pessoal aí que viu o Thanos no cinema acha que Thanos é o maior vilão de todos os tempos. Não, pra mim o Darkseid ainda tá muito além do Thanos. Pessoal, quem é Darkseid? Darkseid, ele também era conhecido como Uxas. Ele matou o seu irmão, tá? Para adquirir poderes, tá bom? E ele governa um planeta de ferro e fogo lá, de metal, chamado Apokolips, tá? E ele é um grande tirano. E o que o Darkseid pretende? Ele pretende conquistar um conhecimento que domina a antivida, coisa que eu nem sei explicar exatamente o que é, só lendo bastante as HQs aí, aos poucos a gente vai aprendendo e vai falando sobre isso. Teve aí recentemente um filme onde ele apareceu e tal, mas pra mim naquele filme ainda aquele Darkseid tá longe de ser o Darkseid supremo, do mal que a gente conhece na DC. Tá? Então o Darkseid, ele tem uma força extraordinária também, ele tem um raio ômega que ele projeta dos olhos que é capaz de desintegrar qualquer coisa. Ele é imortal, tá? De acordo com as minhas pesquisas, Darkseid, ele é um ser imortal e ele é de uma raça de deuses também, tá? Um deus do mal, é lógico. Tá? Então o Darkseid, ele pretende, em algum momento ele consegue esse conhecimento da antivida e vem tentar dominar o planeta Terra. Chega que ele se depara, né, com o Superman e a Liga da Justiça. E, cara, a luta do Darkseid com o Superman é uma coisa extraordinária, é fascinante. O que eu acho legal, tem uma animação da Liga da Justiça, do Superman, do Batman, onde aparece a Supergirl. O Darkseid, quando ele vê que não consegue subjugar o Superman e colocar ele aos seus serviços, ele vai em busca da Kara e leva ela para o planeta dele. Aí vai uma missão da Liga da Justiça em busca dele. Eles encontram a Barda, que é uma Darkseid, ela é de Apocalipse, do planeta Apocalipse. Ela era uma das generais do Darkseid que mora na Terra, deixou o Darkseid. Então ela ajuda eles a chegar em Apocalipse. Então ali eles lutam lá entre si e aí tem um momento interessante que quem vai confrontar o Darkseid não é o Superman, é o Batman. Darkseid pega o Batman pelo colarinho e fala: você, um humano desprezível, vai me enfrentar? Aí o Batman simplesmente fala uma senha. Você conhece essa senha? Aí o Darkseid se assusta, né? Aí é onde eu acho o Batman também. Pra mim o Batman é o melhor super-herói, cara. O Batman mostra o quanto ele é inteligente. Aí ele fala, é a senha de todo o seu armamento, do seu planeta. E se você não libertar a Kara e deixar a gente embora, já era seu poder sobre esse planeta. E uma coisa interessante que o Darkseid fala é o seguinte, pensa, né, que ele tá blefando, aí ele fala a senha e ele acha interessante, fala assim, ó, se fosse um kryptoniano ou qualquer um outro, tá, eu não ia levar isso adiante, mas você é um ser humano, é a pior raça que existe, então
ele acha que o ser humano é uma ameaça para ele. E ele deixa o pessoal ir embora, depois ele vai na Terra. Ele vai à Terra porque ele não aceitou aquela desforra, ele não aceitou aquilo ali para ele. Aquilo para ele foi uma afronta. Cara, e quando ele chega lá, ele luta com o Superman com a cara e é outra luta. Eu acho muito legal a luta deles, porque o Darkseid, ele flutua com as mãos para trás, tranquilamente flutuando, lançando seus raios. Mas ele leva uma surra. Ele leva uma surra dos dois, e é uma surra épica. E eles jogam ele embora e o Superman fala para eles: se você pisar na Terra novamente, você não volta. Ou seja, o Superman, que é aquele cara da paz, ele faz essa ameaça. Então a gente vê o quanto o Darkseid é um vilão perigoso, que o próprio Superman o ameaça de morte. Então Darkseid aí no meu top 5 ficou em segundo. Vamos ver quem é o primeiro que eu escolhi? Bora lá. Pessoal, e em primeiro, quem será? O meu vilão favorito da DC Comics, que eu trouxe em primeiro, é ninguém mais, ninguém menos do que o Coringa. Isso mesmo, também conhecido como Joker lá fora, tá bom? Então, pra mim, pessoal, o Coringa é o vilão dos vilões. Tem um Coringa, pra quem já jogou, pra quem gosta de videogame igual eu, já jogou a Mortal Kombat versus DC, cara, o Coringa daquele jogo é algo estranho, assim, sinistro, tá? Então, o Coringa, por que eu escolhi o Coringa? Tá? O Coringa não tem superpoderes também. Eu escolhi o Coringa, pessoal, por causa da sua loucura, da sua insanidade, que pra mim o maior de todos os vilões é a insanidade humana. A loucura humana é o maior vilão que a humanidade tem, tá? Então, o Coringa, ele foi criado, deixei ali anotado, ó, por Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane. Então esses três aí, lá em meados de 1940, tá? Na primeira revista do Batman, aparece lá o Coringa, cara. Então o Coringa, pra mim, é o grande vilão, não só do Batman, mas de todo o universo DC, por causa dessa insanidade. Inclusive, o Coringa é um dos motivos por ter hoje aquela franquia chamada Gods Among Us, tá? Que começou nos videogames e acabou virando história em quadrinho também, porque fez um grande sucesso. Então, se eu não me engano, o Coringa ali, ele mata a Lois Lane e o Superman mata o Coringa e o Batman, mas o Superman começam a brigar entre si e vira uma coisa de louco ali depois. Depois a gente até tem que falar mais sobre isso aí, jogar e falar também sobre essa história. Então, pessoal, o Coringa, a origem do Coringa é uma coisa controversa. Cada um traz ela de uma forma. Mas uma das mais conhecidas é que ele caiu dentro de um recipiente de produtos químicos, tá? E aí ele ficou com aquele sorriso sinistro e a pele esbranquiçada. O Coringa é um grande conhecedor de química, então ele produziu um tal do gás do riso aí, tá? Mortal, esse gás do riso faz com que as pessoas riam até a morte. Inclusive tem um filme onde o Coringa aparece e a ideia dele é lançar esse gás do riso. Lá na série Gotham, que eu falei, o Coringa também aparece lá. O Coringa é muito bem retratado, tá, pessoal? Muito bem retratado. E ele sai com essa história desse gás do riso também, tá? Então, o comportamento doentio do Coringa, uma das coisas legais do Coringa que eu acho, olha só, todo vilão quer matar o seu inimigo. O Coringa não quer matar o Batman, ele quer deixar o Batman louco, ele quer enlouquecer o Batman. Então, tanto que o Batman não quer matar o Coringa, porque eu acho que se o Batman também matar o Coringa, ele perde o porquê de sua existência como herói. Então o Coringa, os dois aí, tá, não tem como pensar Coringa sem o Batman, não tem como pensar o Batman sem o Coringa também, apesar do Coringa já ter lutado contra Superman, contra Mulher Maravilha, e também apesar do Batman lutar contra outros vilões também. Algumas coisas que o Coringa já fez que ficaram marcadas, tá? Tem em algum momento aí, o Coringa, ele deixa a Bárbara Gordon paralítica. Tá? Então a Bárbara Gordon, acho que até num seriado ela aparece na cadeira de rodas no seriado Titãs da nem sei qual streaming aí,
aparece a Bárbara Gordon, ela fala com o Dick Grayson ali, e ela aparece de cadeira de rodas. Então quem deixou ela daquele jeito foi o Coringa, tá? E tem um gibi chamado A Piada Mortal, que eu tenho aqui na minha coleção, onde o Coringa, ele atira na Bárbara Gordon, deixa ela paralítica, sequestra o comissário Gordon, leva ele para um parque abandonado para atrair o Batman, tá, pessoal? Então é uma história... Cara, nesse gibi eu vi o quanto o Coringa é sinistro, é insano, é um cara do mal mesmo, assim, tá? E outro fato que marcou muito a trajetória do Coringa enquanto vilão foi ele supostamente ter matado o Jason Todd. Quem é Jason Todd? Jason Todd foi o segundo Robin, tá? O primeiro Robin foi o Dick Grayson, deixou de ser o Robin, fundou os Titãs, depois ele se tornou o Asa Noturna, e o Jason Todd se tornou o segundo Robin. Só que o Jason Todd era um cara assim meio um pouco desequilibrado, tá? Como Robin. E ele vai atrás do Coringa sozinho e o Coringa mata ele. Supostamente mata. Por que eu digo supostamente? Porque depois aparece um tal de Capuz Vermelho. E esse Capuz Vermelho é o segundo Robin, que seria esse Jason Todd. Pessoal, então é isso, tá? Fico por aqui com os meus 5 vilões favoritos da DC Comics. Espero que vocês tenham gostado, tá? Mais uma vez eu quero pedir para vocês, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam. Se chegou até aqui, deixa seu like, compartilha esse conteúdo e não deixem de comentar, tá? Deixar aí quem são seus vilões favoritos. Achei legal que eu falei sobre os vilões dos videogames, aí uma pessoa comentou, né? Não vou me lembrar o nome da pessoa agora, comentou sobre um vilão que eu não conhecia, só de nome. Então, com certeza vocês também têm seus vilões favoritos. Deixam aí no vídeo aí se vocês têm algo a acrescentar. Beleza, pessoal? Então esse foi o nosso top 5 vilões da DC. Se inscreve no canal porque eu vou trazer o top 5 vilões da Marvel. Aguardem nos próximos Conversas de Gibi. Aí eu fico por aqui e até mais. Tchau, pessoal. Valeu demais.